Não se preocupe, ela está limpa. Ele sussurrou com uma voz pesada, um som áspero e intoxicado que reverberava pelo quarto. Aquelas palavras, pronunciadas com uma tranquilidade sinistra, acenderam um alerta em Kathleen. Algo dentro dela gritava para fugir, mas era como se seu corpo estivesse preso, incapaz de reagir. Observando seu marido rir, a sensação de perigo era esmagadora. A cada palavra que ele dizia, uma mistura de pavor e impotência a paralisava ainda mais. Ela mal conseguia se mover. Estava assim há meses, e agora, sua voz cortava o silêncio, soando quase como uma acusação. Você consegue imaginar? Uma mulher como eu, acorrentada assim? Continuamos juntos, embora que, como marido e mulher, praticamente não tenhamos convivido de verdade, desde logo após o casamento. Isso significa nada de brigas, mas, cara, eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer assim com essa mulher deficiente. E então ele disse, como se falasse para alguém que estava ali, junto a eles. Os dedos de Kathleen se moveram fracamente e apertaram um cobertor fino e desbotado, que não poderia servir de barreira ao que estava prestes a acontecer. Tudo isso está acontecendo comigo, pensou Kathleen. Isso não é um pesadelo, é a minha realidade. Para quê? Por quê e de quê? Não há ninguém que possa vir em meu socorro. Será que tudo realmente será como o marido prometeu a ela? Afinal, ele deveria cuidar dela, protegê-la, valorizá-la, amá-la. Mas, em vez disso, ele se revelou um verdadeiro monstro. A porta do quarto de Kathleen rangeu e se abriu. Uma lâmpada acesa no teto iluminou a figura do marido, com um sorriso torto e sem dentes que dividia sua cabeça em duas partes. E os olhos? Por que ele está olhando para mim, com tanto ódio? Kathleen pensou. E ele não estava sozinho. Atrás dele, na escuridão espessa do corredor, havia alguém. Eduardo, chamou uma voz. Ele se aproximou dela. Abra as pernas. Estou cansado de te segurar. Ele avançou rapidamente e, com força, agarrou os joelhos da esposa, a puxando de modo que parecia querer jogá-la fora. Ela nunca tinha ouvido falar do fato de que, em momentos de grande perigo, o corpo humano é capaz de ativar todos os recursos e oportunidades de proteção e sobrevivência. E aparentemente, apesar do medo paralisante, algo assim estava acontecendo com ela agora. Deixa pra lá, Kathleen exalou e acenou, tentando afastar o marido com as duas mãos. Mas, naturalmente, não surtiu efeito, assim como se uma mulher decidisse iniciar um confronto com um homem. Me deixe! Kathleen sussurrou e piscou frequentemente. Como ela odiava chorar. Por algum motivo, não era exatamente a humilhação, nem as zombarias, nem os pontos e os tapas que ele lhe dava ultimamente. Era como se tudo fosse a concentração de toda a humilhação e desprezo pela dignidade humana que ele era capaz de oferecer. De repente, uma voz masculina inesperadamente agradável soou, e, no momento seguinte, Eduardo foi literalmente arrancado dela e jogado para o lado. Eduardo mal conseguiu ficar de pé, batendo o ombro no armário, seus olhos inchados. Você é um homem. Eu não valho a pena. Você me vendeu sua mulher. Mas chega disso. Farei o que for necessário. Kathleen pôde então examiná-lo adequadamente. Era a pessoa para quem seu marido, aparentemente, a havia vendido, como um objeto, como gado. O estranho era mais alto que Eduardo, forte, mas não um atleta. Tinha cabelos loiros bem penteados, nariz reto e um queixo com covinha. Seus olhos, da cor de um céu tempestuoso, estavam escondidos atrás dos óculos. Ele vestia jeans desbotados, um suéter preto e uma jaqueta de couro preta, e por algum motivo exalava um perfume cítrico com especiarias, algo que Kathleen reconheceu e apreciou instantaneamente. Ela pensou que provavelmente havia enlouquecido, com tudo o que experimentara, pois estava ali, considerando atraente um homem, para quem seu marido a havia entregue como se ela fosse um objeto. Ela sorriu amargamente. Não, definitivamente enlouqueci. Na minha situação, refletiu Kathleen, eu deveria gritar, rugir, implorar para que eles parassem.
Não pensar que esse bastardo, para quem meu marido me vendeu, parece um herói de filme de ação. Sim, uma vez, não faz muito tempo, Kathleen adorava ir ao cinema, comer pipocas quente e assistir a um bom filme. Colocando ar doce e quente na boca, ela frequentemente fantasiava estar em apuros, e então um cara legal e bom apareceria para salvá-la. Depois, eles passariam por muitas aventuras perigosas e teriam um final feliz, é claro. Kathleen pensava nisso, distante. Os sonhos de Kathleen pareciam se tornar realidade, embora distorcidos, refletidos com precisão em um espelho quebrado. Esse cara bonito havia aparecido quando ela estava em apuros. No entanto, ele era um dos bandidos. Kathleen deu uma risadinha e, depois, começou a rir descontroladamente, até ofegar. Você está surpreso? O marido ainda é o mesmo, disse uma jovem loira, com uma expressão difícil de decifrar, parada em frente a ele. Calha a boca, seu idiota! Gritou o homem, que quis pular para bater nela. Mas o outro, que Eduardo havia trazido, não conseguia parar. Kathleen apertou o riso, que transbordava em lágrimas. Simplesmente, não consigo. Não entendo por que você precisa dela agora. Ela olhava para o homem loiro. Você gosta de mim? Sim, gosta, e faria tudo por mim. Por que precisaria de alguém como eu, deficiente e feia? Você é um pervertido provavelmente, disse Kathleen, suspirando convulsivamente e, por fim, parando de rir. Ouça, Eduardo. Rosnou Roth. Eu disse que chega. Pare de viver às minhas custas, mulher deficiente. Trabalhe e saia da minha aba. E antes que pudesse mandá-la para o abrigo, ela sairia pela porta, mas o loiro respondeu com firmeza. Eu paguei, acrescentou, quando Eduardo hesitou e não saiu de imediato. Eu paguei o suficiente e agora quero ficar a sós com sua esposa. Está claro. Eduardo engoliu seco, ainda com raiva, mas agora hesitante, como se o acordo tivesse sido desfeito subitamente. Finalmente entendi, murmurou Eduardo, olhando para a esposa de forma estranha. Então, Kathleen e o homem desconhecido saíram pela porta, ficando completamente a sós. Ela estava deitada, nem viva, nem morta, como se costuma dizer. Já não ria, nem chorava. Apenas olhava para ele e não conseguia reconhecê-lo. Pensava sobre a realidade terrível que se desdobrava e se perguntava: em que ponto da minha vida houve uma mudança tão trágica que me levou a este momento? A história de Kathleen era notável, entre tantas outras. Ela fora jogada no orfanato, provavelmente deixada ali por uma mãe sem condições. Tentaram encontrar sua mãe, mas sem sucesso. Deram-lhe o nome de Kathleen e o sobrenome mais simples, Williams. Kathleen sempre achou esse nome bonito. Ela viveu no orfanato até atingir a maioridade, estudou bastante, não causou problemas, nem se envolveu em brigas. Mas também não era a alma da festa. Cresceu de forma discreta e, ao atingir a maioridade, o Estado lhe concedeu um pequeno apartamento e uma quantia em dinheiro como subsídio. Agora, com uma vida independente à sua frente, Kathleen não tinha ideia do que fazer. A única pessoa que poderia ajudá-la, James, seu verdadeiro amigo, havia partido. James, como Kathleen, cresceu em um orfanato. Seus pais, alcoólatras, haviam perdido os direitos sobre ele e, pouco antes de James completar 18 anos, o vício também lhes tirou a vida. Ele era 2 anos mais velho que Kathleen e sempre a apoiava. Um dia, disse ele, vou me tornar marinheiro e navegar para longe, muito longe. Quero ver todos os mares. E eu? Kathleen perguntou timidamente. Ela apoiava James como amigo, mas a ideia de ficar sozinha sem ele a assustava profundamente. Você provavelmente encontrará um marido, terá filhos e uma vida tranquila, respondeu James, sorrindo e puxando sua trança, ele sempre brincalhão. Ele estava certo. Mais que tudo, Kathleen sonhava com uma vida familiar simples. Ela nunca quis uma carreira brilhante, construir algo incrível ou se encontrar. Não, Kathleen já sabia o que queria.
Precisava de um homem amado e muitos filhos, uma vida calma para ser feliz, medida, aconchegante. Ela também pensava, com frequência, em como gostaria que seu futuro companheiro fosse como James, igualmente inteligente, alegre, generoso, gentil e corajoso. E, muito raramente, Kathleen se pegava pensando que seria a pessoa mais feliz do mundo se casasse com James. Mas entendia que isso provavelmente nunca aconteceria, pois eles eram muito diferentes e queriam coisas opostas da vida. Quando James partiu, Kathleen mal conseguiu sobreviver e passava todos os dias esperando que ele ligasse ou escrevesse, contando como estava. Por sorte, o início foi bom para ele. James teve a sorte de contar com pessoas que, embora não pudessem adotá-lo, mantiveram contato com ele e até o ajudaram a realizar seu sonho de se tornar marinheiro em um navio de cruzeiro. Literalmente uma semana depois que Kathleen saiu do orfanato, ela acompanhou James em sua primeira longa viagem. Ele iria para muito longe, para o Mar do Caribe. "Não fique entediada", disse James, beijando Kathleen nas bochechas e no nariz. "Encontre um noivo do jeito que você quer. Estarei de volta para o seu casamento." E então ele partiu. Kathleen precisava lidar com uma vida adulta, incompreensível, estranha e sozinha. Decidiu que a universidade seria algo muito demorado, então fez um curso de costureira, montou uma pequena oficina e começou a trabalhar aos poucos. Foi então que conheceu Eduardo, de uma forma bastante banal. Logo de manhã, Kathleen estava no ônibus lotado a caminho do trabalho, e ele cedeu seu lugar a ela. Quando ela agradeceu, ele disse que, obrigado não se come com pão, e pediu seu telefone. "Gostei muito de você", disse Eduardo diretamente. "Você é uma garota incomum." Kathleen, confusa, respondeu um tímido obrigada, pois sua experiência com o sexo oposto era praticamente inexistente. No orfanato, outras meninas tiveram romances, mas ela não. Certo dia, uma das garotas a olhou de cima a baixo e comentou: "Você é como um rato cinzento, sem maquiagem, sem vestido bonito. Olhe para você, parece ter saído de uma máquina do tempo dos anos 30. E quem usa sandálias com meias brancas hoje? E esses vestidos florais de algodão?" Kathleen sabia que aquela garota provavelmente não queria ofendê-la, mas a ajudou a perceber que não se encaixava nos padrões das outras garotas. Mesmo assim, não pretendia mudar seu estilo. Ela gostava de seus vestidos florais simples, e as meias evitavam que seus pés se machucassem. Não sentia a necessidade de se vestir para agradar alguém ou se preocupar com o que os outros achavam. No ônibus, recusou-se a dar o número de telefone para Eduardo. "Desculpe, mas não preciso disso", disse ela, orgulhosa, enquanto se afastava. Mas Eduardo, teimoso, viu aquilo como um desafio. Ele admitiu mais tarde que foi o orgulho de Kathleen que o cativou. Então, quando ela desceu do ônibus, percebeu que ele a seguia. "Por que você está me seguindo?", perguntou, irritada. "Porque realmente gostei de você", respondeu ele, sorrindo. Kathleen bufou e seguiu seu caminho, tentando ignorá-lo. Quando chegou à oficina, ficou chocada ao vê-lo esperando por ela ao final do turno. "Você está me seguindo o dia todo?", perguntou ela. Ele riu e respondeu: "Apenas descobri onde você trabalha." Estendeu a mão para cumprimentá-la. "Meu nome é Eduardo." Kathleen, tocada pela insistência dele, apertou sua mão. Sentiu que ele devia realmente gostar dela por estar disposto a persegui-la desse jeito. Talvez fosse um sinal do destino. Somente mais tarde, olhando para trás, Kathleen percebeu que não apenas se apaixonou por Eduardo, mas que se tornara dependente dele, pois era inexperiente no amor e não sabia como lidar com a separação. Cada vez que ela pensava em James, seu coração se enchia de esperança, de que ele pudesse mudar de ideia e querer construir uma vida ao seu lado. Mas, para James, os sonhos e as aventuras ainda eram mais importantes do que uma vida familiar tranquila. A esperança foi destruída, e Eduardo estava por perto, oferecendo o que não deveria, e então Kathleen se casou. A cerimônia de casamento foi modesta. Eduardo disse isso a ela, logo depois de propor casamento,
e isso aconteceu na segunda semana de namoro. Ele disse: "Você não quer despesas extras, você é de um orfanato", disse ele. "Eu realmente não me dou bem com meus parentes." "Bem, eu já lhe disse. Por que precisamos de toda essa fachada? Vamos assinar e pronto." Talvez Kathleen não tenha entendido tudo, e simpatizou com Eduardo pelo fato de que, embora ele não fosse órfão, era uma pessoa muito solitária. Acontece que os pais de Eduardo se divorciaram quando ele tinha 10 anos. Seu pai conheceu outra mulher e deixou a família, mas pagava pensão alimentícia regularmente, vinha nos finais de semana. Quando Eduardo tinha 16 anos, sua mãe o apresentou ao novo padrasto, Theodor. Para Eduardo, era difícil conviver com ele, e assim que se formou na escola, mudou-se para um dormitório de uma escola profissionalizante, onde foi estudar para se tornar mecânico de automóveis. No ensino profissional, começou a trabalhar em uma boa oficina mecânica e, ao se formar, percebeu que teria dificuldades para manter-se financeiramente, especialmente para pagar sua própria moradia. Sua mãe lhe ofereceu um quarto em sua casa, mas deixou claro que ele teria que contribuir com as despesas da casa. "Você deve viver sozinho, encontrar uma esposa. Já é hora", disse ela. Eduardo viveu assim por 4 anos, até conhecer Kathleen. No começo, Joana, sua mãe, nem pensou que esse relacionamento pudesse ser benéfico para Eduardo. Por outro lado, ela tinha um espaço próprio. Ficou feliz que o homem agora tivesse sua própria casa, onde poderia ser o dono. No casamento, estavam presentes apenas os pais de Eduardo, seu pai e madrasta, e alguns amigos. Eles receberam alguns presentes, como um conjunto de roupa de cama e uma estatueta de porcelana. A festa foi breve, e logo todos foram embora. Kathleen concordou que o casamento deveria ser modesto. Comprou um vestido barato, e até pensou em usar um colar de pérolas, mas imaginou que o noivo a repreenderia pelo desperdício. O banquete ocorreu em um café simples, ao lado de uma sala onde um velório estava sendo realizado. Kathleen ficou chateada por não haver o bolo com que sonhara, mas o café só oferecia uma torta de maçã. "Vamos comer torta de maçã", disse Eduardo, encolhendo os ombros. "Não, eu realmente quero um bolo", insistiu Kathleen. Eduardo lembrou de que haviam combinado o orçamento e que, dali em diante, todas as decisões seriam tomadas em conjunto. Márcia, uma amiga de Kathleen da oficina de costura, desconfiava de Eduardo. Ela era 10 anos mais velha, viúva e mãe solteira. Quando viu que Kathleen estava com pressa de casar, perguntou se ela tinha certeza disso. Kathleen respondeu que sim, mas Márcia ficou preocupada. Márcia sempre ajudou Kathleen no trabalho e, certa vez, exigiu que o chefe pagasse o salário dela em dia. "Ela é órfã e precisa pagar aluguel e comer alguma coisa. Ela não pode se dar ao luxo de ficar sem salário", gritou Márcia. O trabalho na oficina era difícil, mas era necessário para sustentar as famílias. Quando Kathleen adoeceu, Márcia a visitou e usou seu próprio dinheiro para levar frutas, lombo de vitela e queijo. Quando o casamento de Kathleen chegou, Márcia ainda estava desconfiada. Ela perguntou novamente se Kathleen tinha certeza, mas Kathleen afirmou que sim. Mesmo assim, Márcia a aconselhou: "Tome cuidado. Se algo der errado, me conte." No casamento, dançaram ao som de uma música lenta e romântica dos anos 90. Após a cerimônia, foram levados de táxi para casa. Kathleen se esforçou para se acostumar com a vida com Eduardo, mas não foi fácil. Ele exigia um jantar quente, mesmo que ela voltasse do trabalho exausta e tarde. Reclamava constantemente dos gastos de Kathleen e do orçamento familiar. O orçamento familiar nem era o ponto. Sem contar que, desde a noite de núpcias, Eduardo não demonstrava mais interesse nela como mulher. A questão toda era que Kathleen simplesmente se sentia um tanto sombria em sua companhia. Sim, uma palavra tão estranha veio à sua mente, quando ela estava pensando seriamente sobre o que a incomodava. Apenas às vezes, especialmente à noite, quando as preocupações da vida cotidiana ficavam para trás e eles estavam se preparando para ir para a cama, ela o pegava lançando olhares estranhos, pesados, atentos,
mas vazios. Às vezes, acordando à noite, percebia que seu marido não estava ao lado dela, mas no quarto, parado perto da janela. Ele não acendia a luz e olhava para a escuridão da cidade. Ela nunca ousou perguntar o que estava acontecendo, se algum pesadelo o atormentava, ou se algo o impedia de dormir em paz. Kathleen apenas se escondia debaixo do cobertor, como um rato. Ela fingia que ainda dormia e esperava silenciosamente que Eduardo voltasse para a cama. As manhãs em sua vida familiar seguiam um padrão. Kathleen preparava o café da manhã para os dois. Quando Eduardo saía para o trabalho, ela tinha tempo para lavar a louça e rapidamente se arrumar, e sair para o seu próprio trabalho. Depois do expediente, ia às compras, e às vezes, conseguia um tempo para ler um livro ou assistir a uma série. Eduardo, a propósito, não aprovava tais passatempos. Ele uma vez comentou que ela sempre tinha alguma coisa acontecendo, quando não estava dormindo e, no geral, disse que não fazia sentido perder tempo com histórias inventadas por outras pessoas. Sentindo-se um pouco culpada, mas incapaz de resistir, Kathleen aproveitava qualquer minuto livre para mergulhar nessas histórias. Seu coração ficava especialmente tocado por aquelas em que o personagem principal descia ao abismo do desespero, encontrava-se em uma situação terrível e, de repente, era resgatado por um herói corajoso, que eventualmente se tornava seu amante. No entanto, Kathleen nunca quis estar no lugar das personagens femininas dessas histórias. Ela tinha sua própria vida, que parecia combinar bem com ela. Tinha um marido, um emprego, um teto sobre a cabeça, e esperava que, um pouco mais tarde, as coisas melhorassem, que viriam filhos, e então, teria uma vida realmente completa como família. Os dias voavam, transformavam-se em semanas, em meses e em anos. 2 eventos muito ruins aconteceram ao mesmo tempo com Kathleen. O primeiro ocorreu em um fim de semana em que, de acordo com seu horário de trabalho, ela e Eduardo estavam livres. Em geral, os fins de semana de Kathleen não diferiam muito dos dias normais. Teoricamente, ela deveria ter mais tempo livre, mas, na prática, não tinha. Lavar, limpar, preparar alimentos e outras tarefas consumiam todos os seus recursos temporais. No entanto, às vezes ela queria fazer algo diferente. Naquele dia, Kathleen estava indo ao shopping para comprar uma jaqueta de meia estação. Eduardo, como sempre, ficava em casa. Ele não gostava de ir a lugar nenhum com ela, mesmo nos fins de semana. Preferia ficar lendo no sofá ou saindo para visitar amigos. Kathleen esqueceu a carteira em casa e voltou para buscá-la. Por acaso, ela tinha o hábito de entrar em casa em silêncio e agora estava apenas pensando em pegar a carteira. Havia-a deixado na mesa de cabeceira. Quando chegou, ouviu Eduardo falando ao telefone. Ela parou e ouviu o que ele dizia: "Mãe, não vou ter descendentes defeituosos desse orfanato. Não está claro de como eles podem vir, e em geral, é muito cedo para carregar nas minhas costas esse tipo de peso." "Não, mãe, vou me divorciar sim", disse Eduardo. "Também não quero morar com você de novo. E já cansei de alugar apartamento. Com o meu salário, você entende. Além disso, ela lava roupa e cozinha deliciosamente. Kathleen é uma mulher conveniente, e o fato de ela ser um pouco maluca e pensar algo consigo mesma, como ter filhos, não é novidade. E também, não consigo fazer uma costureira ganhar mais, não é? Serei paciente, mas digo que é conveniente para mim viver assim. Depois, quando ganhar mais, me divorcio, assumo uma hipoteca. Mas esses são planos de longo prazo. Por enquanto, vou viver assim. Ok, mãe? Agora, não tenho tempo. O futebol vai começar. Vamos ligar para todo mundo." Eduardo encerrou a conversa. Kathleen, que havia ouvido tudo, bateu à porta da frente, fingindo que acabava de chegar. Seu marido foi encontrá-la e saiu, sem perceber o que ela havia escutado. Aquela não foi uma tarde de compras comum para Kathleen. Ela vagou pelos arredores, completamente perdida em pensamentos. Perguntava-se como podia ter um marido que nunca amou de verdade,
alguém que estava com ela apenas por interesse. Descobrir que Eduardo admitia isso abertamente a chocou profundamente. Sem perceber, Kathleen chegou a um parque. Seus passos estavam incertos, como se fossem levá-la a algum lugar sem rumo. As lágrimas embaçavam sua visão. Então, algo deslizou sob seu pé, talvez uma embalagem de chocolate ou um saco plástico, e, naquele momento, Kathleen perdeu o equilíbrio. Balançou os braços, tentou se firmar, mas acabou caindo. Ela ouviu uma voz excitada de alguém. Senhorita, você consegue se levantar? Kathleen balançou a cabeça. Não, ela não conseguia se levantar nem se mover. Pessoas começaram a se aproximar. Alguém chamou uma ambulância, enquanto ela tentava, em vão, dizia que estava tudo bem, que só precisava descansar um pouco. Mas não conseguiu. Ela pensava, ainda precisava comprar uma jaqueta, lavar as roupas, cuidar do uniforme do marido e preparar o jantar. Não conseguiu dizer mais nada. Sua visão escureceu e ela desmaiou. Depois, veio o hospital. Muitos especialistas diferentes passaram para avaliá-la, trocando olhares de simpatia. Jovem e tão trágico, diziam. Foram realizados vários exames. Havia algumas opções de tratamento, mas, no final, um médico lhe disse a verdade. Kathleen, na melhor das hipóteses, com programas de reabilitação inovadores e tratamentos disponíveis, que, no entanto, custam muito dinheiro. Bem, ainda existe alguma possibilidade de melhoria. Mas preciso ser franco, seu organismo tem limitações. Kathleen o interrompeu, com um misto de tristeza e aceitação. Diga de forma simples, estou incapacitada agora? Ele apenas assentiu. Ela queria chorar, mas seus olhos permaneceram secos. Enquanto Kathleen estava no hospital, Eduardo a visitou apenas 2 vezes. Na primeira, trouxe documentos que os médicos pediram e algumas coisas dela. Segurou sua mão e disse apenas, fique bem. Na segunda, apareceu quando Kathleen já estava para receber alta. Ele estava visivelmente mais sombrio e distante. Uma enfermeira tentou ajudar Eduardo a colocá-la na cadeira de rodas para o táxi, mas ele insistiu em fazer isso sozinho, embora com pouco jeito, fazendo com que a cabeça dela batesse. É tão bom estar de volta em casa, disse Kathleen ao chegar. Durante o trajeto, o taxista, curioso, perguntou sobre o que havia acontecido. Kathleen respondeu vagamente, mas o taxista foi simpático, a ajudando a tirar a cadeira de rodas do porta-malas e até se oferecendo para levá-la até seu andar. Eduardo, porém, recusou a ajuda. Às vezes, algo bom acontece que nos faz acreditar no melhor, o taxista disse, tentando encorajar Kathleen. Ela sentiu, mas pensou consigo mesma que, para ela, nada de bom parecia acontecer. E, de fato, Eduardo logo começou a reclamar. De qualquer maneira, isso tudo acabou. Nem temos dinheiro para uma enfermeira. Parece que eu deveria sentir pena, mas você acha que eu vou? Ele quase gritou com ela. Agora, tenho que carregar uma pessoa com deficiência assim. Minha vida virou de cabeça para baixo. Enquanto isso, suas colegas da oficina de costura vieram visitá-la algumas vezes, mostrando solidariedade. Uma delas até deu o endereço de uma curandeira em uma aldeia remota, mas Kathleen, cética com misticismos, não planejava ir. A única pessoa que realmente se importava com ela agora era Márcia. Ela vinha várias vezes por semana, acompanhando sua melhora. Sim, disse Márcia um dia, enquanto olhava para o quarto em que Kathleen estava deitada. Kathleen, não leve a mal, mas o seu Eduardo não é exatamente um modelo de organização. Aliás, ele acabou deixando as coisas bem bagunçadas entre vocês. Ele nunca te ofende. O que eu poderia dizer a mais? Kathleen sabia que era verdade. Eduardo tomava um copo d'água, e logo depois, sua testa se cobria de suor. Ela sentia vergonha do marido por cuidar dela de forma relutante, quase com desprezo. Não ousava dizer nada, pois tinha medo. Afinal, Eduardo havia deixado bem claro, se algo não a agradava,
ele poderia enviá-la para um internato para deficientes pelo resto da vida. A simples ideia a aterrorizava. Para Kathleen, terminar em um abrigo significaria ser mais uma, entre tantas pessoas infelizes, cuidada por enfermeiras que pareciam mais como fantasmas sem rosto. Mesmo que Eduardo não escondesse o quanto estava sobrecarregado, ele ainda era seu marido. Ela decidiu que não iria para nenhum internato, e no fundo do coração, mantinha um fio de esperança de que um dia pudesse melhorar, de que sua vida voltaria ao normal. Quando Márcia perguntou como estavam as coisas, Kathleen sempre respondia o mesmo: sim, está tudo bem. Eduardo está aguentando. Ela era grata a ele, mesmo que o casamento fosse mais por conveniência do que por amor. Márcia, sua amiga, uma vez perguntou como Eduardo reagia a tudo isso. Kathleen, no entanto, sempre lembrava de seu velho amigo, James. Pensava nele todos os dias, imaginava como ele estava, se o capitão do navio o elogiava, se estava tudo bem. Curiosamente, Kathleen nunca contou a James sobre seu casamento, pois temia que ele se preocupasse demais com a escolha que ela fizera. Ela planejava contar a James sobre Eduardo algum dia, apresentá-los. Mas agora, 5 meses após o casamento, já tinha dúvida se James aprovaria Eduardo. Kathleen sabia que o amigo não gostaria da escolha que ela fez, e com o tempo, percebeu que cometeu um grande erro ao casar-se com ele. Certa vez, quando estava sozinha em casa, Kathleen sussurrou: "Perdoe-me, James. Eu te decepcionei. Você se preocupou comigo e prometi que ficaria bem. Mas, no fundo, sabia que não cumpriu essa promessa." Ela ainda mandava e-mails para ele de vez em quando, e eles se falavam algumas vezes, mas escondia dele as mudanças que ocorreram em sua vida, principalmente sobre Eduardo. Ela sabia que, se Eduardo descobrisse sobre James, certamente não aprovaria a amizade. Então, um dia, Márcia informou a Kathleen que precisaria ir embora por um longo tempo para cuidar da irmã mais velha da mãe, que morava em uma aldeia distante. "Tudo ficará bem, Kathleen. Você vai melhorar, com certeza", disse Márcia antes de partir. Com a ausência de Márcia e de James, Kathleen ficou completamente sozinha. Eduardo começou a se comunicar com ela com muito menos paciência. Agora, ele falava sem nenhuma consideração, e bem na frente dela, ligava para a mãe reclamando de como era viver com uma mulher deficiente. Kathleen se perguntava por que, afinal, Eduardo nunca tentava de fato levá-la para um internato, apesar de todas as ameaças. Logo entendeu que ele preferia mantê-la em casa, pois temia o que as pessoas diriam se a colocasse em um abrigo. Além disso, ele não queria perder o apartamento que era dela, e se ela morresse, ele ficaria com o imóvel. Eduardo começou a beber cada vez mais. Bebia diariamente, e as bebidas ficavam mais fortes. As reclamações sobre a carga que Kathleen representava para ele aumentavam. "Estou pensando em te colocar no internato", dizia, sorrindo cruelmente. Então, um dia, Eduardo trouxe uma mulher para casa. Kathleen ouviu a porta se abrir, o som de 2 pessoas entrando, e risadas, bêbadas. "Espere, você não mora sozinho?", perguntou a mulher. "Considere que sim", respondeu Eduardo. "Ela não vai nos incomodar." Ele abriu a porta do quarto de Kathleen com um chute. "Olha quem está comigo. Você não é mais uma mulher, não consegue cumprir os deveres conjugais. Resolvi me divertir um pouco, e você não pode fazer nada." Kathleen tentou protestar, mas Eduardo a silenciou com um sorriso irônico. "Mesmo se fosse contra, o que você faria?" "Nada." A mulher olhou para Kathleen com pena. "Desculpe", disse ela. "Eu não sabia que ele tinha uma esposa nessas condições. Se soubesse, não teria vindo." A amante saiu, e Eduardo, furioso, aproximou-se de Kathleen. A agarrou pelos ombros com tanta força que a deixou marcada, e cuspindo palavras de ódio, disse: "Você é uma mulher nojenta, um rato cinza e insípido. E agora, até para mim, você não serve mais. Eu realmente não preciso disso, mas você sabe o que eu inventei, imprestável. Vou alugá-la."
Talvez haja pervertidos interessados em alguém como você. Para mim, isso cheira a um ganho insignificante de trocados, e ele riu de forma nojenta. Kathleen pensou, eu sozinha, se deveria agora tremer de horror e desgosto, ou implorar por misericórdia. Mas, por algum motivo, sentia uma calma estranha. Ela suspirou profundamente. Um dia, apareceu em sua casa, acompanhado de Eduardo, um homem desconhecido para ela. Eduardo, bêbado, ficou morto no sofá, enquanto aquele estranho rondava sua casa, vindo até ela, a observando, sem dizer nada. Kathleen comentou, você não parece alguém que compra mulheres para conseguir o que quer, disse ela ao homem desconhecido. Ele a olhou de cima a baixo e assentiu. Você está certa. Precisamos esclarecer a situação o mais rápido possível. Eu não comprei você desse homem com as intenções que ele sugere. Tenho um interesse diferente em você, Kathleen. Estou aqui para oferecer uma nova vida a você, como uma infeliz vítima da crueldade do seu marido. Kathleen piscou várias vezes, confusa com aquelas palavras. Preciso esclarecer algo. Kathleen, você concorda em responder algumas das minhas perguntas? Perguntou ele, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Ela assentiu. Você foi criada em um orfanato, mas antes disso, você foi encontrada na rua, correto? Imagino que talvez você não saiba disso, mas você já viu as fraldas que usava quando era bebê? Sim, elas foram preservadas por uma das babás. O nome dela era Zenaide, mas, para nós, era vovó Zina. Ela sempre foi muito gentil, cuidava de todas as crianças como se fossem netos. Lembro que ela guardou as fraldas, porque eram feitas de um linho muito caro e tinham bordados de seda nas bordas. Ela costumava brincar que eu deveria ser alguma princesa perdida, por ter algo assim. Entendo, respondeu o homem misterioso, ainda com uma expressão impenetrável. A costura era verde, não era? Kathleen sorriu em meio às lágrimas. Sim, verde e dourado, com desenhos de sapos em nenúfares e lírios. Ela olhou para o armário e indicou uma caixa na prateleira de baixo. Se quiser, pode ver por si mesmo. Quando a vovó Zina deixou o orfanato, ela me deu essas fraldas. O homem encontrou a caixa e tirou uma fralda branca, cuidadosamente examinando o bordado. Depois, ele sorriu, satisfeito. Agora, eu vou te ajudar. Kathleen fechou os olhos, tentando se recompor. Tudo estava confuso. Há poucos minutos, ela pensava que seria submetida à pior das violências, e agora, o homem que parecia ser seu algoz, dizia que queria ajudá-la. Quem era ele? Kathleen, peço que confie em mim, disse ele, pegando na mão dela. O toque era comum e inocente, mas provocou nela sensações estranhas, como se faíscas elétricas percorressem seu corpo. Eu responderei todas as suas perguntas e explicarei o que está acontecendo. Mas este não é o lugar adequado para uma conversa séria. Além disso, acredito que você gostaria de se afastar da proximidade forçada de alguém que se autodenomina seu marido. O que você sugere? Kathleen perguntou. Eu vou te levar daqui para um lugar seguro. Vou cuidar de você e te oferecer o tratamento que precisar. E, claro, vou te contar tudo o que está acontecendo. Eu juro, Kathleen, que sua vida mudará para sempre quando souber a verdade. Ele esperava por uma resposta, segurando sua mão e olhando em seus olhos. Kathleen, por mais que sua mente dissesse que era uma loucura confiar em um estranho, sentia que seu marido havia ultrapassado todos os limites do que seria, até então, aceitável. Sim, respondeu Kathleen, sabendo que a situação em que se encontrava não poderia ser pior do que a que ela vivia há meia hora. É improvável, mas tentar mudar sua vida, mesmo que não esteja claro, mesmo que, sendo dessa maneira misteriosa, definitivamente valeria a pena. Decida-se, mesmo que tenha que arriscar tudo para isso, pensou ela. Ok, concordo, mas ainda posso descobrir seu nome primeiro? Perguntou Kathleen. Meu nome é Henrique, respondeu o homem, com um sorriso. Quando Eduardo disse à esposa que iria ao alugá-la, na verdade, ele estava brincando.
Mais precisamente, ele se justificou por ter feito isso inicialmente, como uma piada. Eduardo estava cansado de viver com uma esposa incapacitada, enquanto ele, jovem e saudável, queria mais liberdade. Ele perdeu a paciência e fez essa piada grosseira, mas acabou pensando seriamente sobre a ideia. Por que não? Ele pensou. Afinal, ele precisava viver de alguma coisa, e o álcool que consumia diariamente exigia despesas altas. Além disso, Eduardo descobriu recentemente um segredo de sua esposa. Ela tinha um amigo secreto. Ele soube disso por acaso, em uma loja próxima, onde comprava pão e leite. Uma vizinha, vovó Anastácia, mencionou algo sobre Diminho, um nome que Kathleen usava para se referir ao amigo de infância, James. Eles quase se casaram, comentou a vizinha. Isso gerou um ciúme profundo em Eduardo. Ele estava convencido de que era o único homem na vida de Kathleen, e ficou ofendido ao perceber que ela tinha ocultado algo dele. Em geral, o ciúme de Eduardo o consumia. Ele acreditava que Kathleen ainda pensava em James, e talvez sonhava com o reencontro deles. Esse ciúme se misturava a um ressentimento crescente, que fez com que ele enxergasse a esposa como um fardo. No início, Eduardo até se preocupou com a condição de sua esposa, embora nunca tivesse realmente amado Kathleen. Ele havia se casado com ela principalmente por conveniência, pois ela era alguém que cuidava de todas as tarefas domésticas, sem exigir muito em troca. Kathleen era simples, sem exigências financeiras ou grandes expectativas, e ele até achava fofa de uma forma superficial. Conforme o tempo passou e a condição de Kathleen piorou, Eduardo começou a ver sua esposa como um peso insuportável. Ele pensou em se divorciar, mas isso significaria voltar para a casa dos pais, algo que ele não queria. Ao mesmo tempo, ele não desejava abandoná-la e lidar com o julgamento dos vizinhos, temendo que o apartamento de Kathleen pudesse acabar roubado por aproveitadores. Sem muitas opções, ele suportava sua vida fracassada com álcool. No entanto, o tempo só agravava a situação, e o álcool não ajudava como antes. Os pensamentos sombrios invadiam sua mente, e um dia, o dinheiro para bebidas acabou. Desesperado, Eduardo tentou pedir dinheiro aos vizinhos, usando a desculpa de que precisava para cuidar da esposa doente. Mas sua primeira tentativa foi frustrada por uma vizinha de roupão colorido que, ao abrir a porta, balançou o punho para ele e o acusou de ser um monstro. Ela o repreendeu, lembrando de que Kathleen era uma mulher decente e ele, um marido terrível. Ainda sentindo o peso da ressaca, Eduardo lembrou-se de que, na entrada do prédio havia se mudado recentemente um novo vizinho, ou melhor, um tal de Henrique. Ele havia alugado um apartamento ali mesmo. Eduardo ainda não o conhecia, mas o vira no quintal e teve a impressão de que aquele homem tinha dinheiro. Pensou, então, por que não tentar a sorte com ele? Eduardo deu um boa tarde ao homem, quando Henrique abriu a porta. Sou seu vizinho, Eduardo. Moro logo acima com minha esposa, Kathleen. Ele acenou com a mão. Ela teve um infortúnio. É uma mulher com deficiência. Henrique ouviu, levantando uma sobrancelha, mas ficou em silêncio. Eu vim. Bem, na verdade, queria pedir dinheiro emprestado. Eduardo engoliu em seco, nervoso. Prazer em conhecê-lo. Henrique respondeu, estendendo a mão para um aperto firme. Por que não entra? Será mais fácil conversar sobre isso. Eduardo, encantado, entrou primeiro no corredor e seguiu o vizinho até a cozinha. Henrique aproximou-se dele, como se não entendesse muito bem a situação, e depois sorriu. Eduardo se deparou com uma peça diferente na cozinha dele, tentou adivinhar o que seria, mas Henrique gentilmente falou: Não, isto é para marinar carne. Se quiser, sirva-se, disse Henrique, apontando para um copo na mesa. A boca de Eduardo começou a salivar. Enquanto isso, o vizinho colocou um aperitivo sobre a mesa. Então você é o marido de Kathleen? Perguntou Henrique, sentando-se em frente a ele. Ouvi algo sobre sua situação.
Eduardo ficou muito feliz com a curiosidade do vizinho e começou a descrever detalhadamente a desgraça que se abateu sobre sua família. Reclamou sobre como era difícil para ele estar sozinho com a esposa. Sou um cara normal, entende? Não posso mais viver assim, como uma enfermeira. Agora estou com ela como se fosse uma boneca laqueada. Ela não tem forças, está sempre chorando e isso mexe com meus nervos. Eduardo bateu no peito com o punho. É como se ela quisesse arrastar minha alma junto com ela. Ele tomou um gole do vinho, mais forte do que esperava, e a bebida pareceu bater em sua cabeça. Inesperadamente, ele desviou o assunto e começou a expressar seus pensamentos mais sombrios e sujos. Sabe, às vezes acho que seria mais fácil vender minha esposa. Pelo menos teria algum benefício. Ele soltou um soluço e olhou para o vizinho. Ah, acho que falei demais. Para sua surpresa, Henrique não o censurou, nem demonstrou indignação. Ao contrário, sua reação foi completamente outra. Ele sorriu de forma estranha e olhou para Eduardo com tanto cuidado que parecia enxergar sua alma. Então, isso significa que você está pronto para vender? Perguntou Henrique, olhando-o profundamente. Do que você está falando? Eduardo engoliu seco. Sua voz reduziu-se a um sussurro. Você realmente quer comprar? Quero, respondeu Henrique com um sorriso, concordando com a cabeça. Levantou-se, abriu o armário da cozinha e colocou sobre a mesa uma garrafa familiar para Eduardo. Vamos lá, diga o que posso fazer com sua esposa, e quanto isso vai me custar. Eduardo, tremendo, soluçou e acenou com a cabeça. Sentiu-se estranho, como se estivesse à beira de um abismo. De algum lugar nas profundezas, algo acenava, algo ao qual ele simplesmente não conseguia resistir. Eduardo segurou a garrafa com a mão trêmula, tomou um gole e soltou um longo suspiro. Em seguida, contou a Henrique suas condições, o levou para casa, deixando-o a sós com Kathleen. Depois, sentou-se num banquinho e colocou as mãos sobre a cabeça, gemendo baixinho. É isso. Fiz o que tinha que fazer, o que eu queria, mas será que eu queria mesmo? Ele murmurava para si mesmo. O desejo de se vingar de Kathleen era forte, especialmente porque a vida familiar não era nada como ele esperava, e só lhe trouxera problemas. Bebeu mais um pouco, buscando algum alívio, mas em vez disso sentiu uma sensação esmagadora e enlouquecedora. A princípio, pensou que o álcool era de má qualidade, mas logo entendeu que não era isso. Ele simplesmente estava exausto. Esperava ouvir os gritos de sua esposa, mas tudo que ouvia era um silêncio suspeito. Olhou para o relógio. Meia hora já havia passado. Trincou os dentes, tomou mais um gole e pensou que não tinha volta. De repente, Henrique entrou na cozinha e disse algo, que quase fez Eduardo cair da cadeira. Vou levar sua esposa, disse ele. Você estava pronto para vendê-la, então a única questão é o preço, certo? Considere isso como um resgate pela liberdade dela. Deixe em paz e dê-lhe o divórcio. Eduardo ficou em choque. Mal conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Henrique continuou explicando, com uma clareza e uma calma quase fria, que agora ele estava assumindo o destino de Kathleen, e que Eduardo não precisava mais se preocupar com ela, já que ela sempre foi um fardo. Mas, do que você está falando? Protestou Eduardo, ainda tonto. Não acordamos isso. Eu posso começar a gritar agora. Vai gritar sobre o quê? Respondeu Henrique calmamente. O fato de você ter vendido sua esposa por prazer? Acha que alguém vai se importar com o seu comportamento imoral? E acha mesmo que Kathleen vai protegê-lo, depois de tudo que você fez? Sem esperar por uma resposta, Henrique agarrou Eduardo pelo colarinho e o empurrou contra a parede, falando com uma voz calma e ameaçadora. Agora estou levando Kathleen. Se você não quiser resolver isso de forma amigável, eu resolverei de uma forma que você nem imagina. Quem é você? Eduardo murmurou, impotente, enquanto Henrique o segurava tão firme que seus pés ficaram suspensos do chão. O marido de Kathleen se sentiu completamente fraco. Henrique parecia estar prestes a responder algo, mas franziu a testa e soltou Eduardo,
quando percebeu que o rosto dele estava mudando de cor, como se estivesse deformado. Eduardo sentou-se pesadamente em um banquinho, e sua mão esquerda começou a tremer. Seus dedos se contraíram convulsivamente, e de repente, ele perdeu a consciência, caindo no chão com o baque. Henrique suspirou, e deu um leve chute no homem, murmurando, mais um problema. Em seguida, fez o que precisava ser feito. Chamou uma ambulância, relatando que parecia ser um caso de derrame. Enquanto a ambulância chegava, Henrique conseguiu ir até seu próprio apartamento, onde pegou sua mala de viagem. Depois, voltou ao apartamento de Kathleen. Encontrou os médicos e os ajudou a descer com Eduardo. Voltou até Kathleen e disse: "Os médicos dizem que parece que ele vai sobreviver. Então, você está pronta para irmos?" Kathleen assentiu rapidamente e explicou onde estavam as coisas que gostaria de levar. Henrique reuniu tudo em uma mala, carregou-a para baixo, e quando voltou, pegou Kathleen nos braços na posição em que se leva uma noiva. "Na verdade, eu tenho uma cadeira de rodas", disse ela, envergonhada. "Vamos comprar uma nova." "Esta é desajeitada demais", respondeu Henrique com um sorriso. "Obrigada", disse Kathleen, ainda confusa. "Mas não entendo por que você está fazendo tudo isso." Henrique sorriu novamente, dizendo que tudo ficaria bem. No corredor, no entanto, ele teve um problema. As mãos estavam ocupadas com Kathleen, e ele não conseguia fechar a porta. Felizmente, a vizinha curiosa, Olga Martin, disse que Eduardo recentemente tentou pedir dinheiro emprestado. Apareceu ela e ofereceu ajuda. "Sim, claro", disse ela, com os olhos arregalados ao ver Kathleen nos braços de Henrique. "Você poderia, por favor, fechar a porta para nós?", pediu Henrique. A vizinha, intrigada, fechou a porta e olhou para Henrique com curiosidade. "É um homem interessante. Definitivamente não é uma pessoa comum", pensou Olga. "Pode ficar com as chaves, Olga", disse Henrique. "As entregue ao Eduardo, quando ele sair do hospital." "Sim, claro", respondeu ela, enquanto observava Kathleen com um olhar curioso. "Henrique é meu amigo. Ele me ajuda no tratamento e, em geral, ele é exatamente isso", disse Kathleen, acenando com a cabeça para Henrique. "Sou amigo dela, e precisamos sair com urgência", completou Henrique. "Eu entendo, estou com você", respondeu Olga. "Vou até a loja. Ainda preciso de um pouco de leite." Ela se ofereceu para ajudar e abriu a porta do carro, já que seria inconveniente para Henrique. Olga observou, enquanto ele cuidadosamente acomodava Kathleen no banco de trás de seu carro luxuoso, e desejou-lhes felicidades. Enquanto o carro recuava, Olga ficou pensativa, observando. "Apenas um amigo", pensou ela. "Esse Henrique é amigo de Kathleen. Mas de onde ele surgiu?" Ela se perguntava como o amigo apareceu assim, do nada, e começou a ligar os pontos. Notou uma mala de viagem no chão do carro e também lembrava do hospital. "Será que isso tudo está realmente conectado?", ponderou Olga, que, como a principal fofoqueira da casa e do quintal, estava intrigada. Sorriu, pensando nas histórias que teria para contar. Enquanto isso, Kathleen, ao lado de Henrique, não perguntou nada durante o trajeto. Ela estava nervosa. De certa forma, sentia que havia confiado a sua vida a um estranho. O ato mais arriscado de todos. Mas Kathleen se perguntava, será que eu tinha outra escolha? Henrique, percebendo o desconforto, perguntou, "Está tudo bem?" "Quero pegar o telefone", murmurou Kathleen, tentando com as mãos trêmulas alcançar a bolsa ao lado. Henrique, percebendo a dificuldade dela, diminuiu a velocidade do carro e encostou na beira da estrada. Saiu do carro, deu a volta, abriu a porta traseira e retirou o telefone da bolsa dela. Entregou o telefone para Kathleen e voltou ao volante. Eles seguiram em frente, mas Kathleen ainda estava incerta. Se Henrique fosse algum tipo de vilão ou maníaco, ele certamente não permitiria que eu ficasse com o telefone, pensou ela. Ela ligou para sua amiga, Márcia. "Oi, é o telefone da Márcia." "Sou eu, Kathleen." "Espere um minuto",
estou um pouco nervosa. Bem, sim, algo aconteceu, compartilhou Kathleen, rindo nervosamente. Eu deixei meu marido. O quê? Você o deixou? Perguntou Márcia, surpresa. Foi exatamente isso. Ele foi embora e eu também, disse Kathleen, rindo de novo, um riso meio desconcertado. Estou com um homem chamado Henrique. Não, ele não é parente, nem amigo, é um conhecido. Nos conhecemos há, bem, 2 horas. Você está louca! Gritou Márcia. Henrique ouviu os gritos e uma enxurrada de censuras direcionadas a Kathleen, a chamando de irracional. Ele pegou o telefone e, tentando acalmar Márcia, disse: Márcia, tudo está sob controle. Kathleen está segura comigo. Estamos indo para minha casa. Vou passar o endereço para você. Assim você pode a visitar se quiser. Kathleen, surpresa com a obediência de Henrique, viu ditar o endereço com precisão para Márcia. Após desligar, Henrique sorriu e disse: Você tem uma amiga maravilhosa. Ela é um verdadeiro tesouro. Eu me pergunto, por que ela não a ajudou a escapar do seu marido antes? Eu nunca pedi nada a ela, suspirou Kathleen. Henrique assentiu e o restante do caminho foi silencioso. Quando Kathleen percebeu onde estavam, seus olhos se arregalaram. O carro entrou em uma das ruas suburbanas, onde ficavam casas luxuosas, longe dos chalés baratos. O carro parou diante de um portão. Henrique saiu, abriu o portão de acesso, e eles entraram em um pátio de uma casa de 2 andares, decorada com torreões no telhado. Nos degraus da entrada, havia belas impressões de esculturas e um jardim bem cuidado, repleto de flores coloridas e aromas maravilhosos, além de uma fonte em estilo grego antigo. Kathleen ficou boquiaberta. Esta é a sua casa? Perguntou ela, quase sem fôlego. Não, ele respondeu calmamente. Esta é a casa de um cliente, que infelizmente faleceu. Sou advogado, e de acordo com os termos do contrato, devo cumprir a última vontade de Lucas Smith, garantindo que todas as condições do testamento sejam respeitadas. Kathleen franziu a testa, sem entender muito bem o que ele estava dizendo. Provavelmente, esse cliente, durante o processo, permitiu que seu advogado morasse na casa para garantir que tudo fosse feito conforme o desejado. Ela se perguntou por que, nesse caso, Henrique alugou um apartamento tão longe, mas decidiu não fazer perguntas e esperar que ele explicasse tudo. Após a morte de Lucas Smith, os serviços dos empregados, naturalmente, não eram mais necessários. No entanto, o jardineiro vinha uma vez por semana e, dia sim, dia não, uma empregada aparecia para manter a casa. Eles pararam em uma sala espaçosa, decorada com bom gosto. Havia um toque de ostentação, com várias bugigangas elegantes e douradas. Se quiser, sente-se aqui, disse Henrique. Vou fazer um chá para você, e então conversaremos sobre tudo. Ou, se preferir, posso lhe mostrar o seu quarto primeiro. Tem muitos quartos. Pode escolher qualquer um. Envergonhada, Kathleen respondeu, nervosa, que qualquer um serviria. Pensou que aquela casa devia pertencer a algum milionário e duvidava que ele aprovaria que o advogado trouxesse alguém ali sem permissão. Henrique acenou com a cabeça e, com um sorriso, a conduziu para o andar de cima. Ele a levou a um dos quartos, que Kathleen gostou imediatamente. Decorado em tons cremosos e lavanda, parecia muito aconchegante. Obrigada, disse Kathleen, envergonhada, quando Henrique a colocou na cama, que estava coberta por uma manta de seda com a imagem de um buquê. Quer que eu faça um chá ou café? Está com fome? Posso pedir algo para comer? Ele ofereceu. Não, não preciso de nada agora, respondeu Kathleen rapidamente, sorrindo. Quero muito lhe agradecer, mas parece que não conseguirei comer ou beber até entender o que está acontecendo. Não tenho dúvidas de que você quer me ajudar, mas estou confusa. Não esperava por nada disso. Você apareceu tão de repente, justamente quando... Meu marido... Kathleen, você está certa, disse Henrique, sentando-se na beirada da cama e pegando delicadamente sua mão. Provavelmente é melhor eu começar do início.
Lucas Smith, que morreu há 5 meses e meio, era um grande empresário. Ele assumiu o negócio com apenas 18 anos e, com o tempo, tornou-se um homem de sucesso, com uma fortuna que chegava a várias centenas de milhões. Lucas sempre preferiu um estilo de vida solitário e evitava as crônicas sociais. Ele era órfão e passou muitos anos dedicado apenas ao trabalho. Contudo, algo aconteceu em sua vida que mudou tudo. Henrique explicou que tudo começou quando Lucas foi convidado a uma vila na Sicília por um parceiro de negócios. Lucas, geralmente reservado, cedeu à tentação das festas sob o sol italiano, com vinho, jogos e diversão sem limites. Jovens aspirantes e modelos foram convidadas à vila por uma agência, e Lucas, que não tinha intenção de se envolver seriamente, acabou se apaixonando à primeira vista por uma jovem chamada Sofia. Mas o que Lucas não sabia era que Sofia, assim como as outras garotas, estava ali contra sua vontade, forçada pelo gerente da agência. Mais tarde, ele descobriu que os documentos das garotas foram confiscados e elas eram intimidadas com pesadas multas caso tentassem sair. Elas foram obrigadas a trabalhar para a agência sob ameaça. Lucas, sem saber, tornou-se parte de uma rede criminosa. Quando descobriu a verdade, ele se afastou furioso do empresário que o convidou, cortou todos os laços e usou suas conexões para ajudar as garotas, agindo como um verdadeiro cavaleiro. Ele praticamente comprou a liberdade das meninas, pagando a agência e providenciando as passagens de volta para casa. Entre elas, estava Sofia, que Lucas implorou para perdoá-lo. Ele pediu permissão para que se encontrassem mais tarde ou, pelo menos, que ele pudesse ligar para ela. No entanto, Lucas voltou para casa e, após o incidente, tornou-se ainda mais recluso, sem saber que Sofia morava na mesma cidade que ele. Por alguns anos, seus caminhos se cruzaram sem que ele soubesse que Sofia engravidara naquela noite. A jovem, criada em uma família rígida, enfrentou grandes dificuldades ao retornar. Seus pais eram totalmente contra sua carreira de modelo, e ao descobrirem sobre a gravidez, reagiram com crueldade. Eles amaldiçoaram a filha, declarando que não precisavam da prole da fornicação. Em um ato de desprezo, trancaram Sofia em um quarto, a deixando isolada. Aos vizinhos, disseram que ela havia ido visitar uma amiga em outra cidade. A única pessoa que a apoiava era sua avó, Helena. No entanto, Helena também era idosa e bastante doente. Ela vivia com o constante temor de ser levada para um internato, caso seu filho e sua nora decidissem se livrar dela. A nora, inclusive, chegava a levantar a mão contra a sogra indefesa, mas ambas permaneceram em silêncio sobre o pesadelo familiar. Quando o bebê de Sofia nasceu, o parto foi extremamente difícil, mas os pais não chamaram uma ambulância. Eles queriam manter tudo em segredo e a criança nasceu quase sem vida. Helena, sufocada pela emoção, pegou a bisneta e a envolveu em uma fralda especial, bordada por Sofia enquanto estava presa. O bordado mostrava pássaros, sapos e lírios, lembranças dos jardins da mansão onde ela perdeu sua inocência. Sofia e sua avó imploraram para que a criança permanecesse com elas, mas os pais de Sofia foram implacáveis. Eles levaram o bebê, dizendo que a entregariam a boas pessoas e que Sofia nunca mais a veria. Alegaram que isso era para o bem de Sofia, para que ela pudesse cair em si e iniciar uma nova vida, indo para a universidade e, eventualmente, casando-se com um homem decente. Contudo, eles não previram que estavam lidando com uma pessoa, e não com uma boneca manipulável. Alguns dias após perder a filha, Sofia sucumbiu ao sofrimento e perdeu a sanidade. Os pais, insensíveis, não ofereceram apoio, apenas a criticavam, acusando-a de todos os pecados. Em seguida, Sofia adoeceu. No início, parecia apenas um resfriado comum, mas ela passava muito tempo sentada perto da janela aberta, imóvel e absorvida pelo sofrimento, em qualquer clima. Mas ela foi piorando cada vez mais, e no final, os pais de Sofia chamaram uma ambulância. Os médicos diagnosticaram pneumonia na menina, mas não conseguiram salvá-la. Ela morreu no hospital poucos dias depois. O funeral aconteceu e, ao voltarem para casa,
a família de Sofia sofreu um acidente de carro. Apenas a avó de Sofia, Helena, sobreviveu, mas, debilitada, foi forçada a se mudar para uma pensão. Quase 20 anos se passaram desde então, e essa história teria permanecido desconhecida, mas a saúde de Helena piorou ainda mais, e ela decidiu que queria que sua vida tivesse algum propósito, pelo menos no final. Convencida de que poderia fazer o bem, começou a gastar seu dinheiro em caridade. Ao mesmo tempo, a vida de Lucas Smith passava por mudanças trágicas. Os médicos descobriram que ele tinha uma doença cardíaca rara, que poderia interromper sua vida a qualquer momento. Lucas, naturalmente, pensou no que aconteceria com seus negócios e decidiu que queria fazer trabalhos de caridade em vida, planejando também incluir isso em seu testamento. Um dia, ele foi ao orfanato com presentes. Por coincidência, Dona Helena estava lá, e ao conversarem, ela acabou desabafando que, há muitos anos, não conseguiu impedir que seu filho e nora destruíssem a vida de sua neta e bisneta. Disse que não conseguia aceitar o fato de que nada poderia ser consertado. Lucas a ouviu em choque. Dona Helena confessou tudo o que havia acontecido com a neta, enquanto trabalhava como modelo na Itália. Ao ouvir a história, Lucas percebeu que estavam falando da mesma garota e entendeu que havia se tornado pai há muitos anos, perdendo a mulher que amava e a filha que nunca chegou a conhecer. Como se fosse destino, outra pessoa que trabalhava no orfanato, uma babá chamada Zenaide, ouviu parte da conversa. Ela soube de uma menina recém-nascida, que foi deixada ali, mas não conhecia os detalhes. Prometeu a Lucas e Helena que tentaria descobrir onde a garota estava, agora que tinha idade para viver em um apartamento próprio. Lucas despediu-se calorosamente de Dona Helena. Apesar de horrorizada ao descobrir que ele fora responsável por tanto sofrimento na vida de sua neta, ela concordou em ouvir a versão dele dos acontecimentos, e no final, disse que não estava mais zangada, nem o considerava culpado. Lucas, apressado, alterou o conteúdo de seu testamento naquele mesmo dia, nomeando sua filha como única herdeira. Ele desejava encontrar a filha, mas, sendo empresário, lembrou-se do aviso dos médicos sobre o risco de um ataque cardíaco a qualquer momento. Contudo, antes de um final feliz, tragicamente, Dona Helena morreu de AVC na noite seguinte ao encontro fatídico, e Lucas, de ataque cardíaco. A filha de Lucas acabou perdida, mas seus sentimentos ao longo da vida foram de suposições e questionamentos sobre quem seriam seus pais e por que a abandonaram. Finalmente, a verdade chegou até ela, mas como aceitá-la e compreender tudo isso? Como era possível que seus pais estivessem tão próximos e que o destino não permitisse sequer um encontro, uma palavra entre eles? Kathleen respirou fundo, sentindo sua mente sobrecarregada. Henrique, entretanto, continuou, explicando que, apesar das palavras de Zenaide, como advogado profissional, ele não podia confiar apenas no relato. Precisava de provas, e assim, soube da fralda bordada com detalhes únicos. Ao descobrir onde Kathleen morava, decidiu não abordar o caso diretamente, alugando um apartamento no mesmo prédio para conhecê-la, como se fosse apenas um vizinho de uma potencial herdeira de seu cliente. Conversando com ela e tentei descobrir o que ela sabe sobre suas origens. Henrique só não sabia se Kathleen entendia isso, mas, então, quando o marido de Kathleen veio até ele com uma proposta nojenta, ele percebeu que todo seu plano bem pensado não importava mais. Ele entendeu que Kathleen precisava ser salva literalmente e urgentemente. Eu não sei, Henrique. Ainda estou em choque. Kathleen soluçava. Meu pai, minha mãe, minha bisavó. Não entendo. É impossível imaginar. Henrique segurou a mão dela com firmeza e disse, encorajador, Kathleen, eu cuidarei de tudo o que você precisa. E acima de tudo, eu juro que seu marido nunca mais a verá ou incomodará. Amanhã, vou providenciar os documentos no cartório para que você possa me dar uma procuração como seu representante em todos os assuntos necessários. Kathleen assentiu, e Henrique insistiu para que ela tomasse um chá e comesse algo. Depois, ela foi tirar uma soneca, exausta por tudo o que aconteceu. Nos dias e semanas seguintes, a vida de Kathleen parecia um turbilhão de mudanças,
com uma sucessão de eventos que transformaram sua realidade. Com os trâmites legais resolvidos, Kathleen começou a se acomodar rapidamente em seu novo lar. Seu quarto e as outras instalações foram adaptados para atender às suas necessidades especiais. Henrique até encomendou para ela o modelo mais recente de cadeira de rodas, e nos dias de bom tempo, Kathleen podia relaxar no jardim, respirando ar puro. Como chefe do escritório de advocacia, Henrique tinha muitos assistentes a quem podia delegar tarefas, o que lhe permitia passar mais tempo com Kathleen. Ele a apresentou à empregada, que agora estava disponível 24 horas na casa, e contratou 2 enfermeiras qualificadas e amigáveis. Ele também levou Kathleen ao cemitério para que ela pudesse visitar o túmulo de sua bisavó, mãe e pai. Apesar de tudo, algo ainda a preocupava. Certa vez, Kathleen admitiu para Henrique que não tinha ideia de como lidaria com o negócio que herdou de seu pai. Ela não tinha experiência nem formação para isso. Enquanto isso, se você concordar, minha empresa pode continuar a supervisionar os negócios do ponto de vista jurídico, Henrique sugeriu. Eu já selecionei gestores competentes para isso. Sim, claro, eu adoraria isso, respondeu Kathleen, envergonhada. E, posso mudar para cá de vez? Henrique assentiu, e logo depois, uma manhã, Márcia apareceu nos portões da casa. Ela falava com Kathleen quase todos os dias, mas queria vê-la pessoalmente. Ao abraçar a amiga, Márcia, entre lágrimas, pediu para que Kathleen confirmasse que tudo realmente estava bem. Kathleen riu. Sim, Márcia, tudo está muito bem, e Henrique é realmente uma pessoa decente. Os dias passavam, e Henrique continuava envolvido com as questões jurídicas de Kathleen. Eles passavam muito tempo juntos, e para surpresa de todos, Kathleen começou a se recuperar. Os tratamentos disponíveis agora, graças à herança, tiveram um impacto positivo, e os médicos até comentaram que pareciam haver recursos ocultos no corpo dela, promovendo uma autêntica autocura. Quando Kathleen percebeu essa melhora, sentiu-se com uma segunda chance de viver plenamente. Ela, no entanto, não sabia que seu destino ainda reservava surpresas. James, ao voltar de viagem e ver tudo o que aconteceu com Kathleen, finalmente confessou seu amor por ela e disse que nunca mais queria deixá-la. Os dois se casaram, e Henrique se tornou não apenas um padrasto, mas um verdadeiro pai para os filhos de Márcia. Eles tiveram mais 3 filhos juntos. Quanto a Eduardo, ele se recuperou mais ou menos após o derrame, mas nunca voltou a beber como antes. Após o divórcio, foi forçado a voltar para a casa da mãe, onde viveu uma vida tranquila e solitária. Kathleen, por sua vez, decidiu realizar o antigo sonho de seu novo marido e, confiando todos os assuntos empresariais a Henrique, partiu com ele e o bebê recém-nascido para viajar ao redor do mundo. Apesar de ainda valorizar o conforto do lar, agora ela estava aberta para novas experiências e aventuras, vivendo uma vida plena e repleta de significado. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo mais histórias emocionantes como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.